quero deixar 2 versículos, né, de Isaías 7,14 e de Mateus 1,23, que foi a profecia de Isaías e começou o cumprimento lá em Mateus, quando Mateus escreveu o cumprimento da profecia. Quando Isaías disse: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel. Mateus 1,23 diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. Nós vamos ver o significado da Páscoa. Esse aqui vai ser um pouquinho didático, até tarde mais ou menos. Depois a gente vai ver a nossa atualidade, como é a Páscoa, o significado dela para nós e se nós podemos festejar ela. E aqui nós vamos ter essa explicação biblicamente para que nós possamos aproveitar essa festa gostosa que é a Páscoa. Então, Páscoa é uma celebração judaica instituída por Moisés, seguindo uma ordem específica do próprio Deus. O significado da Páscoa para o cristão está diretamente relacionado à morte e ressurreição de Cristo. Viu a colocação que o pastor deu ali. A primeira Páscoa judaica foi realizada no mês de Abibe, posteriormente chamado Nissan, que corresponde ao período entre março e abril em nosso calendário. Esse mês se tornou o primeiro mês do calendário judaico. A Páscoa também está ligada à festa dos pães asmos e à dedicação e a morte e a dedicação dos primogênitos. Vocês conhecem que ela começou lá no Velho Testamento com Moisés, quando foi a praga, a última praga, que foi a morte dos primogênitos. Então, a palavra Páscoa significa passar por cima, do hebraico pesha, derivado do verbo pesha, saltar ou passar. Esse significado traz referência à ocasião em que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito, e essa 10ª praga resultou na morte dos primogênitos dos israelitas que nada sofreram. Então, aqueles que confiaram no Senhor, aqueles que botaram a marca do sangue, que nós vamos ver mais lá na frente, no umbrais, que mostrou a proteção, a morte passou por cima, foram livres, e esse sangue que foi derramado na cruz é o sangue que nos tornou livre. Por isso nós podemos festejar a Páscoa. Foi esse sangue maravilhoso que antes era de um cordeiro ou um cabrito, foi do meu e do teu Jesus. Há cerca de 500 anos antes da instituição da Páscoa, Deus falou com Abraão acerca do futuro da sua descendência, o povo de Israel. O Senhor avisou que os israelitas seriam peregrinos na terra alheia, eles seriam conduzidos à escravidão e oprimidos por 400 anos. Porém, Deus também prometeu que julgaria a nação que dominaria seu povo, libertando-o da opressão. Você anota, está lá essa história em Gênesis capítulo 15, versículo 13 e 14. Eu me apeguei um pouquinho nessa colocação aqui, ó. Porém, também Deus prometeu que julgará as nações que os oprimiram. Então, nós como cristãos, que somos lavados no sangue de Jesus, que temos cuidado de Deus, que temos o sangue do Senhor no umbral da nossa porta, nós não precisamos se preocupar com quem se levanta contra nós, com quem nos judia muitas vezes, porque eles vão tratar com o Senhor. Eu fiquei pensando um momento, a gente se preocupa, perde tempo de adorar a Deus, de exaltar a Deus, porque o A fez uma coisa, o B fez outra para mim. Não, bota nas mãos do Senhor. Sobre a tua vida está o sangue de Jesus, sobre a tua vida está o cuidado de Jesus. Então, se tu está com o sangue do Senhor sobre a tua vida, não te preocupa, que mal nenhum chegará à tua tenda. E quem se levantar contra ti, se tu não provocou, porque às vezes a gente provoca, daí Deus não tem como meter, tu se enfiou, resolve. Mas quando é algo que Deus permite para provar a nossa fé, Ele se responsabiliza, entrega nos caminhos do Senhor. Mais tarde, José, bisneto de Abraão, foi traído por seus irmãos e vendido como escravo, e acabou parando no Egito. O que Deus fala se cumpre. Se Deus falou que eles iam ficar 400 anos sobre custódia de um povo, que para Abraão não disse quem, Deus levou eles para lá. Então tem provas, tem dificuldades que nós passamos, é porque Deus está nos levando para fazer algo através de nós. Às vezes nós não entendemos alguma dificuldade, mas aqueles que estão debaixo da custódia do Senhor, não precisam se preocupar. Se Deus está te levando por um caminho, às vezes difíceis, é porque Ele quer te usar.
Ele tem um projeto, ele tem um propósito na tua vida, assim como tinha com o povo de Deus, e levou eles para o Egito. Então daí, depois de enfrentar muitas dificuldades, segundo o plano soberano de Deus, José se tornou governador do Egito, ao liderar as nações que garantiram que o Egito tivesse mantimento numa época de terrível escassez. Você sabe essa história de Moisés, que teve uma grande seca. Primeiro uma grande abundância, depois uma grande seca. O governador não sabia como administrar. Deus deu José para administrador dele, deu sabedoria para José. Por isso que muitas vezes Deus te leva para um lugar que parece árido, porque Deus precisa que alguém veja em ti o projeto do Senhor. E para quê? Para que o nome dele seja glorificado. A crise levou a casa de Jacó até o Egito em busca de alimento. Então eles descobriram que José havia sido exaltado por Deus naquela terra e que a descendência de Abraão sobreviveria durante algum tempo. E os israelitas viveram com dignidade no Egito, mas José de toda aquela geração morreram. E chegou o tempo em que levantou um faraó que não conhecia José, escravizou o povo de Israel. Aí começa já para nós nos preparar para que nós vamos ver sobre a Páscoa. Êxodo, capítulo 1, versículo do 6 ao 11, essa história. Veja essa história aí. Depois de 400 anos que os israelitas estavam no Egito, Deus levantou quem? Moisés como libertador do seu povo. Esse processo envolveu 10 pragas que o Senhor enviou ao Egito, e foi a última praga que constituiu na morte dos primogênitos do Egito o episódio que deu origem à celebração da Páscoa. Então foi nessa morte dos primogênitos que deu o início da celebração da Páscoa, que nós sabemos a história também, que o Senhor direcionou a Moisés que fizesse aquele ato de escolher um cordeiro ou um cabrito, que nós vamos ver, sem mancha, nada quebrado, para quê? Para sacrificar. Quando Deus anunciou a 10ª praga, ele também deu instruções a Moisés de como os israelitas deveriam proceder. O Senhor ordenou que ele sacrificasse um cordeiro ou cabrito macho, sem defeito, no 14º dia do mês. Aspergisse o sangue do cordeiro nos umbrais e no alto dos batentes das portas das suas casas. Eles deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo, acompanhada de pães asmos e ervas amargas. Então, o que significa esses pães asmos, para nós entender, e essa erva amarga? Primeiro, pão asmo. Eram pães sem levedura, o pastor já deu uma introdução aí, ou seja, sem fermento. Os pães asmos deveriam ser comidos como lembrança da presa durante o Egito. Então, quando eles estivessem comendo, aquele pão era para que eles estavam sem pátria, que eles estavam sem um direito próprio de palavra, estavam à presa lá, eles não tinham liberdade como um povo livre. Então toda vez que eles pegaram aquele pão, eles lembrassem, nós estávamos aqui na nossa, vamos dizer, na nossa insignificância, nós não tínhamos voz ativa, nós éramos escravos. E a ervas amargas estavam diretamente associadas ao sofrimento e aflição dos tempos de escravidão. Então eles tomando aquele chá com aquela erva amarga, mascando aquela erva amarga, eles estavam lembrando que eles foram escravos, que eles trabalharam para os egípcios, que eles foram maltratados, que eles foram surrados. Então, quando eles estivessem comendo isso, era para eles lembrar dessa situação. E isso tudo está em Lamentações, lá também tem 3,15, tem a colocação. O Senhor também ordenou que eles comessem com pressa, com os lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Esse lombo cingido aqui, o que era o lombo cingido? O lombo cingido era quando eles botavam um cinturão sobre a sua armadura, se vestiam como proteção, e também tinha outro significado. O outro era estar com as roupas levantadas. As roupas, sabia que eles usavam saião, né? Então os lombos cingidos, eles com as roupas levantadas e amarradas acima do joelho, para quê? Para eles terem melhor locomoção, para eles caminharem rápido. Então tinha 2 significados. Lombo cingido é preparado com os seus materiais no seu cinturão para enfrentar uma dificuldade, mas também com as roupas levantadas para ter agilidade. Esse era o significado dessa colocação dos lombos cingidos. Pois naquele mesma noite Deus passaria sobre o Egito. Êxodo 12:11.
tá? A história que eu dei aquela frisada. Quando o juízo de Deus atingiu o Egito, morreram todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Isso também significa a completa derrota dos deuses do Egito. O significado da Páscoa judaica está claramente registrado no livro de Êxodo. Então, leia livro de Êxodo, para você entender diretamente a Páscoa. Não tem como eu passar, ou qualquer um, em 40 minutos, passar tudo isso. Mas eu estou deixando aqui para você ler, né? Eu e a irmã Mara gastamos a Bíblia com essas dúvidas, né? Foi difícil para nós entender. Então nós lia e incomodava o Luiz Miller. Lia e incomodava o Luiz Miller. Lia e incomodava o Luiz Miller. E para o Luiz Miller não era incômodo. E para nós também não é incômodo. Aquilo que você que está recém vindo para a casa de Deus, está dando esse baque, esse confronto com essas festas aí, que agora não posso isso, não posso aquilo. Não, venha, leia a palavra, por isso está aqui, e debata com a gente. Nós vamos ter prazer de sentar e debater e explicar. Que daí a gente vai nas entrelinhas. Aqui não dá para ser nas entrelinhas. Aqui a gente tem que ir nos tópicos, né? Mas nas entrelinhas é melhor. Êxodo 12, 26 e 27 diz assim, ó. Acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem que culto é este, então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu dos egípcios e livrou as vossas casas, então o povo inclinou-se a adorar. O que é que nós temos que aprender? Para nós explicar os nossos filhos, eu quero dizer, filhos da fé, os nossos filhos carnais, mas também os nossos filhos na fé. Quando tiverem dúvida, nós explicar. Nós temos que saber explicar o que é essa festa maravilhosa que é a Páscoa. A observância da Páscoa, no decorrer da história dos hebreus. Moisés instituiu a Páscoa como uma celebração anual. Então, Deus disse, ó, é uma vez por ano. Vocês façam esse ritual. Assim, a Páscoa é a festa judaica mais antiga. Os judeus deveriam celebrar a Páscoa seguindo as regras básicas que foram determinadas no Pentateuco. Êxodo 12, Levítico 23 e Deuteronômio 16. Anote aí, ali tem todos os procedimentos da Páscoa. Daí para você estudar, para você entender. Eu digo, ó, o melhor professor, o melhor orientador é o Espírito Santo. Ele vai te explicar detalhe por detalhe para te compreender esse momento especial. Assim como na primeira Páscoa, ainda no Egito, a festa anual é comemorada no crepúsculo do 14º dia do primeiro mês, seguido de 7 dias consecutivos, do 15º, 21º dia, denominados como festas dos pães asmos. O cordeiro macho sem defeito de até 1 ano que seria sacrificado era separado do rebanho por cada família no 10º dia do primeiro mês e guardando até o 14º. O animal deveria ser assado inteiro sem nenhum osso fosse quebrado. Por quê? Porque aquele cordeiro, aquele cabrito estava simbolizando o meu e o teu Jesus. Aquele sacrifício, aquele sangue que ia ser derramado, estava representando aquele que nos remiu dos nossos pecados. Agora iam ser tirados, não iam ser tapados os nossos pecados, não iam ser escondidos, iam ser perdoados realmente. Então isso é muito importante nós entender, que era um cordeiro sem defeito, e tinha que comer tudo. O anima, até diz assim, que se a família fosse pequena, era para reunir mais famílias, para que todo animal fosse comido. E o que aconteceria? O que sobrasse era para botar fogo, para queimar, para não ficar nada para o outro dia. O animal tinha que ser comido muito rapidamente com as ervas amargas e pesadas. Os judeus também deveriam comer do cordeiro com trajes de viagem para que saia depressa do Egito, a saída fosse celebrada. As sobras do cordeiro também deveriam ser queimadas, pois não era permitido aproveitar no dia seguinte. Toda a ceia que nós vamos ver, eu participo, pode ser a última. Eu quando venho para a ceia, eu venho com pressa. Eu sei que é menos uma ceia aqui, e que em breve eu vou me encontrar com o meu Senhor para a ceia principal e para a Páscoa final conosco, para a vida eterna com Ele. Então,
aqui é muito importante isso aqui, ó. Durante a celebração da Páscoa, o chefe da família, aqui eu quero chamar os homens, o sacerdote. Vamos exercer o nosso sacerdócio. Vamos estudar tudo sobre a Páscoa, sobre todas as festas que nós podemos participar, para que nós possamos sentar e explicar para a nossa família. Essa era a responsabilidade. Olha aqui, ó. Durante a celebração da Páscoa, o chefe da família explicava o significado do ritual às crianças, enquanto estiveram peregrinos no deserto. O povo de Israel não celebrou a Páscoa. Eles voltaram a celebrar apenas quando estavam acampados em Gilgal, sob a liderança de Josué. Também outras passagens bíblicas fazem referência à Páscoa do Antigo Testamento, que está em 2 Crônicas 30, 1 a 27 e 35 a 19. Então, a responsabilidade, nós esperamos pelo pastor, pelo líder da congregação, né, que um dia de festa, cada Páscoa, nós venhamos para cá e explicamos para todos. Não, a responsabilidade é do quê? Eu, como sacerdote, como chefe da minha casa, me inteirar do assunto, através do Espírito, buscar orientação para me explicar para os meus filhos o que é a Páscoa. Então, nós que temos filhos na fé, que vêm como eu tive o irmão Luiz Miller, ele me explicou, ele sentou e me explicou sobre todas essas coisas que era o que eu debatia. Então nós que temos filhos novos na fé, temos que nos inteirar, para não dizer eu acho, é parecido assim, não. Concreto, dizer o que significa a Páscoa. Estou largando, como diz o pastor, um abacaxi na tua mão. Você tem que chamar aquele que tu está discipulando, aquele que tu está orientando e explicar com muita graça. Eu e a Mara, principalmente a Mara era mais de queixo duro nisso aí. Ela não tinha, até, mas o Espírito Santo nos revelou e nós entendemos. Como é que nós vinha de costumes há muitos anos, desde criancinha, vendo as coisas, e agora debater com isso. Então nós temos que entender, nós é que temos que explicar para os nossos filhos na fé, o que é realmente a Páscoa. Os evangelhos trazem várias passagens que relatam a celebração da Páscoa durante a vida de Jesus. Aí que eu quero. Mas a Páscoa, Jesus celebrou a Páscoa, junto com os seus discípulos. Então a Páscoa é para nós temos que celebrar, nós temos que festejar, nós temos que nos alegrar. Nós vamos ver depois uns conceitinhos aqui que não é da Páscoa. Mas o que é da Páscoa é festejar, é se alegrar, porque Deus nos libertou do pecado, passou por cima do umbral da nossa casa e nos livrou da morte eterna. Nosso Senhor era levado por seus pais a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. O que o pastor explicou aqui. Todos os anos, José e Maria, desde que Jesus nasceu, até os 12 anos, vocês sabem aquela história que ele discutiu sobre a lei. Então está no Evangelho de João, por exemplo, encontramos pelo menos 4 referências da festa da Páscoa. João 2, 13 a 23, 6 e 4, 11 e 55, 12 1, 13 1, 18 a 28 a 39, tem tudo na Bíblia a explicação da Páscoa. E se tu tem uma Bíblia de estudo que tem o rodapé, ela te esmiuça para você essas coisas. Então, nessa época, o cordeiro era sacrificado no templo. Era sacrificado no templo na época de Jesus. O seu sangue era lançado por um sacerdote sobre o altar. A refeição pascal podia ser comida em qualquer casa da cidade. Então, que era reservado só para o templo. Poderia ser feito nas casas. Poderia reunir a família, o vizinho e participar. Ia lá, escolhia o bezerro novinho, sem mancha, gordinho, o mais bonito, tropa. E não machucar ele, trazer com tudo que era cuidado, sacrificar, derramar seu sangue, né, e comer toda a carne. A refeição pascal podia ser comida em qualquer casa da cidade. Era comum os judeus se reunirem em grupos, assim como o grupo de Jesus. Jesus participou num grupo, ele não estava no templo, ele foi num grupo, na casa dele,
Por ocasião da Páscoa, se acredita que entre 60 a 180 mil judeus compareciam em Jerusalém. Era uma debandada para lá, de tão importante que é essa festa. Nós temos que participar dessa festa com muito entusiasmo, com muita alegria. Por quê? Porque nós fomos salvos. Deus nos resgatou. Deus colocou seu sangue sobre nós e a morte passou por cima de nós. E nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Obviamente, a maioria deles era formada por judeus diáspora, ou seja, judeus que viviam fora da Palestina. Então, eles estavam fora e vinham para a importância da festa. A importância da festa. Os gentios não podiam participar da Páscoa. Olha aí. Porém, os prosélitos que aceitassem satisfazer as condições exigidas para tal celebração, podiam participar dela. Tinham que ter as exigências. Qual é a exigência de nós participar da nossa festa da Páscoa como cristão? É aceitar Jesus como único e legítimo Salvador. Aceitar seu sacrifício na cruz, o seu derramamento do seu sangue por nós. Nós vamos ver mais na frente. Depois da queda de Jerusalém e da consequência da destruição do templo, a Páscoa judaica passou a ser uma celebração íntima e familiar, mais próxima que foi no Êxodo, já que não era mais possível todo o ritual ser feito no templo. Então, depois da destruição do templo, daí não tinha mais a Páscoa, a festa, que eles fossem para lá. Cada um fazia na sua residência. Nós fizemos isso, né? A maioria de nós aqui, quando fizemos a nossa Páscoa, a nossa festividade, é família por família. Quando às vezes alguém está sem família, que mora longe, que não está com... a gente traz para a casa da gente, para que esse momento de comunhão. E isso é um cuidado, irmãos, que nós devemos ter dentro da igreja. Aqui todos somos aqui por enquanto, mas se tiver alguém que está longe da sua família, nessa época, vamos agasalhar debaixo da nossa casa. Vamos levar para proteção debaixo da nossa casa. Vamos festejar com eles esse momento especial. Isso é um sinal de amor também. O profeta Isaías profetizou acerca do Messias, dizendo que como um cordeiro ele foi levado ao matadouro. E João Batista, falando acerca de Jesus, fez a importante declaração em João 1:29. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí nós já vamos introduzir. Qual é o meu cordeiro pascual? Qual é o cordeiro que foi sacrificado e o sangue dele foi aspergido sobre a minha vida para que eu possa agora dizer que sou livre? Jesus Cristo. Jesus foi traído, preso, crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. Tudo isso ocorreu muito provavelmente numa sexta-feira, embora alguns defendem que foi quarta. Considerando a sexta-feira como a melhor posição. Então, na quinta à noite, Jesus e seus discípulos comeram o cordeiro pascual em Jerusalém. Aquela foi a última ceia pascual, ou seja, a última vez que a instrução dada, ainda no Egito, deveria ser observada. Ali foi a último cordeiro, bicho, que poderia ser morto por remissão dos pecados do povo. Porque a partir dali, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ia se entregar por nós. Após aquele momento, ninguém mais deveria sacrificar cordeiro, assá-lo e comê-lo, com ervas amargas e pães asos. O cordeiro de Deus seria sacrificado num sacrifício perfeito e definitivo. O resto aí é mazela. O único que tem poder de perdoar pecado é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Ao invés da carne do cordeiro assada, das ervas amargas e dos pães asmos, nosso Senhor instituiu. Aí não foi Moisés, aí não foi um homem, aí foi ele próprio que instituiu pão e vinho em memória dele.
ao comermos o pão, é para nós lembrar do seu corpo partido. E quando tomamos o cálice, lembrar do seu sangue derramado. Dizer, quando partimos, pegamos o pão, eu faço parte do corpo de Jesus. No momento que eu estou participando, ele está dizendo, vocês vão participar, é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes que lembrares em memória de mim. Então, todas as vezes que nós nos reunir, a última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor. Aquele momento que Jesus fez na sua casa. Então, para nós participar desse momento, nós temos que ter um coração limpo. Essa ceia é para quem está com a vida lavada no sangue do Senhor Jesus. E também é interessante notarmos que a Páscoa aponta para o futuro, para a frente. Era o símbolo que haveria de vir. Já a ceia do Senhor aponta para o passado, para trás, como símbolo da promessa que já se cumpriu. Então a ceia é memória daquilo que o nosso Cordeiro Pascual se entregou para nós. Então a Páscoa é uma festa judaica, um símbolo que apontava para o sacrifício do Filho de Deus. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele cumpriu definitivamente o significado que a Páscoa tipificava. A Páscoa em Cristo é a realidade do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa Páscoa é uma Páscoa real. Nós estamos comemorando um momento real. Algo que aconteceu verdadeiramente, como diz o Ruth. Verdadeiramente. Foi o sacrifício de Cristo, o sangue do Senhor aspergido sobre nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida eterna. O apóstolo Paulo foi claro quando escreveu que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, que foi sacrificado. Está lá em 1 Coríntios 5,7. Dessa forma, nós cristãos não celebramos a Páscoa uma só vez no ano, entre o mês de março e abril. A nossa Páscoa não é só uma vez no ano, como é o costume, que se preparam tudo para a Páscoa, nessa época que nós estamos aí, a Páscoa. O cristão, o seguidor de Cristo, o que é lavado no sangue do Senhor, não. Mas nós reunimos para celebrar a ceia do Senhor durante o ano todo, em memória do seu sacrifício no Calvário. Todos os meses que encerra, nós estamos aqui participando da ceia em memória ao Senhor, como eles participavam uma vez na Páscoa. Então, isso é muito importante nós estar aqui, que nós estamos celebrando essa festa. Não é errado nós participar dessa, que estamos aí, não é errado. É maravilhoso, nós vamos se reunir, mas tem um porquê dessa festa. Essa festa não é para nós se reunir e comer carne. Não é para comer chocolate, nós vamos ver. Tem uma finalidade. Por que nós se reunimos essa vez por ano, fora de todos os meses? Vai ter o significado que eu quero que vocês entendam. Então, ali seu sangue foi derramado, satisfazendo a justiça de Deus, impedindo que o seu povo fosse lançado na condenação eterna. Então, esse sangue aspergido, ele nos livra da perdição eterna. Para nós, a Páscoa significa que pelos méritos da obra de Cristo na cruz, e a ira de Deus passou por cima das nossas vidas. Isso nós temos que deixar claro, na nossa concepção, no nosso entendimento, que o significado da Páscoa é que a ira de Deus passou por cima e nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Nós temos que estar claro, não é uma mera festa, não é simplesmente nós participar de algo, nós temos que ver que já está chegando o tempo. Por isso que num determinado sentido, os cristãos só comemoram a Páscoa uma vez por ano, antes celebram a ceia do Senhor. Por isso, nós celebramos a Páscoa, mas celebramos todos os meses. Então, para nós encerrar, o coelhinho, os ovos e o chocolate. E aí? E o coelhinho, e os ovos e o chocolate. Foram elementos incorporados posteriormente na Páscoa. Geralmente, as pessoas defendem o uso de tais elementos, alegando que o ovo simboliza a nova vida. Mas a nova vida só sai do ovo? Poderia ser o símbolo de uma mulher. A mulher não gera um filho.
O coelho, fertilidade. Mas nós também somos fértil. Sem problema nenhum. Não estou botando tranquilo. Mas tudo bem. Simboliza a fertilidade. Quanto ao chocolate, esse aí não tem nada. Talvez a melhor explicação seja que é associado aos outros dois elementos, ele é bom para o comércio. Seja como for, tais elementos não possuem qualquer ligação com a Páscoa judaica ou com a ceia do Senhor. Infelizmente, muitas igrejas usam tais elementos, são incorporados até mesmo no culto especial da Páscoa. Apesar da Páscoa judaica não ser realizada com todos os seus aspectos para nós, devemos agir com sabedoria e prudência. Por que nós devemos reunir a família? Devemos aproveitar essa data onde muitas famílias se reúnem para explicar o verdadeiro significado da Páscoa. Desde a sua origem, aponta para Cristo como Cordeiro de Deus e da sua consumação no Calvário. Então nós temos que aproveitar esse momento para nós explicar. Por isso que eu digo, nós como sacerdotes temos que se inteirar o que é a Páscoa, para nós aproveitar até quando vem alguém nos visitar, família que não conhece Jesus, nós estamos comemorando a Páscoa, mas a Páscoa, e bota eles sentados numa rodinha, porque eles estão na tua casa, tu é o sacerdote, tu manda ali, e eles vão ter que te ouvir, senão não come a carne. Explica, a Páscoa é isso. Com sabedoria, com graça, mostrando para tirar as pessoas, né? Porque, como eu posso dizer, ignorância não é ser burro, ignorância é ter falta de conhecimento em nenhum assunto. Ignorante não quer dizer burro, quer dizer uma pessoa que tem falta de conhecimento em uma determinada área, mas na outra ele é inteligente. Não é naquela, então ele não é burro. Ele sabe contar até 10, boa. Está 100%. Então nós temos que entender isso, para nós explicar para as pessoas. Além disso, devemos estar confortados na promessa de que o pleno significado da Páscoa está completamente cumprido no céu, no novo. Então, a Páscoa nossa vai se cumprir realmente quando o Senhor nos resgatar. E daí nós vamos ter a ceia, onde quem vai servir? O Cordeiro de Deus. Então nós vamos ter outra Páscoa, onde Ele vai estar presente fisicamente. Agora está simbolicamente pelo pão e pelo vinho. Tá, meus queridos? É uma pequena colocação do que é a Páscoa, que nós devemos festejar ela, que devemos aproveitar esse momento para nós explicar e o quê? Para poder abrir para as outras mensagens que estão vindo aí. Uma igreja que faz discípulos.